objeto de fiscalização, muitas vezes quer dizer que a empresa classificou aquele determinado item numa NCM porque trazia o menor ônus tributário, tá? Nem sempre isso foi respaldado por um laudo de um tributarista, nem sempre isso foi submetido à análise de um tributarista previamente, porque, gente, classificação de mercadoria, quem faz é a área técnica da empresa, tá? Nem sempre ela passa, nem sempre as empresas têm um comitê de governança tributária em que se levam as decisões estratégicas para debater e para analisar. E esses 13 casos aqui, como eles foram objetos de autuação, eles dão a entender de que foi uma tomada de decisão não estratégica, ou sem passar pela análise de um tributarista, pelo menos de um tributarista qualificado, tá? Já estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, hoje o nosso tema é bom, hein, gente? Planejamento tributário. Quero dar uma aula para vocês não só sobre planejamento tributário, mas sobre a importância de conceitos para o tributarista, a importância da governança tributária, ok? E também orientação, claro, né, gente? Orientar aí todos os empresários e todos os profissionais da área tributária sobre a importância de se conhecer e de se agir previamente na hora da gente planejar bem as nossas operações para que tenham um menor ônus tributário de forma lícita. O tema da nossa live de hoje é inspirado no artigo do Jota, que tem como título Crocs é sandália? Leite de rosas é loção? Veja 13 casos milionários no CARF e na Justiça. Essa foi a manchete do artigo que foi publicado no jornal Jota, tá? J.info, para quem não conhece, no dia 19 de julho, tá? Então, sempre na segunda-feira a gente traz um tema atual. Então, no dia 19 de julho foi exatamente na segunda-feira da semana passada, ok? E aí, esse artigo do CARF, ele vem listando 13 casos que foram parar nos tribunais administrativos e alguns que chegaram aos tribunais judiciais, falando sobre algumas classificações de mercadorias, tá? Classificações de mercadorias ou classificações de produtos, e daí eu vou falar um pouquinho para vocês, porque é importante a gente conhecer a distinção do conceito de produto, do conceito de bem, do conceito de mercadoria, e por conta dessa classificação, foi sempre o contribuinte classificando em alguma categoria lá da NCM, né, da tabela TIP ou da NCM, da nomenclatura comum do Mercosul, que traz uma incidência tributária menor, e aí o fisco indo lá e autuando a empresa, falando que não era aquela classificação correta, reclassificando para uma NCM com uma incidência maior de tributos, e isso gerando uma discussão, tá? Então, nós aqui nessa notícia, vocês vão ver 13 casos. E quais são os casos? Eu vou listar aqui os casos para vocês. Depois vocês podem buscar essa notícia. Para quem não assina o Jota, né? O Jota, ele é um conteúdo que você acessa por assinatura. Você pode acessar até 10 artigos no mês, mas eventualmente se vocês não já ultrapassaram a cota do mês de vocês, até porque hoje é 26 de julho, né? Então possivelmente muitos já ultrapassaram. Eu vou transformar ele em PDF, vou colocar lá no meu canal do Telegram, tá? Quem não está no canal do Telegram, é só buscar lá no Telegram por Tributarista do Futuro. É um canal aberto, vocês podem entrar ou olhar o link aqui na descrição do vídeo. Para quem está no YouTube, também vai ter o link lá para vocês irem no canal do Telegram e pegar a notícia na íntegra, tá bom? Não é uma notícia que saiu no nosso retrospecto tributário dessa semana. Para quem não sabe o que é o retrospecto tributário, toda segunda-feira nós publicamos lá no nosso blog do escritório da Y Advogados, a yadvogados.com.br, a Y de Amaral e Asbeck Advogados.com.br, nós publicamos um editorial chamado Retrospecto Tributário. O que a gente faz? Faz um compilado das principais notícias na área tributária que foram publicadas na semana anterior, tá? Esse artigo do Jota, em especial, não está no retrospecto. Eu selecionei ele, porque eu assino o Jota, recebi no meu e-mail, achei interessante e trouxe ele para a gente debater aqui na nossa
live de hoje, ok? Então, ele não está no retrospecto. Para quem acompanha o retrospecto toda segunda-feira, não vai encontrar ele lá. Mas é só entrar lá no canal do Telegram e eu, assim que acabar a live aqui, eu jogo ele lá em PDF para vocês lerem, ok? Então, eu não vou falar, o meu objetivo aqui não é falar, né, não é ler a notícia ou trazer ela, porque isso vocês, né, têm possibilidade de fazerem por conta própria, mas é a gente debater a importância disso para quem é tributarista, para se aprimorar, quem não é tributarista e quer ser tributarista para entrar na área já de forma correta, e para quem é empresário ou para quem trabalha em departamento contábil ou é controller nas empresas, para saber a importância de agir preventivamente sempre com a orientação de um tributarista. Tá? Por quê, gente? Porque todos esses casos foram objeto de fiscalização. Quando é objeto de fiscalização, muitas vezes quer dizer que a empresa classificou aquele determinado item numa NCM porque trazia o menor ônus tributário, tá? Nem sempre isso foi respaldado por um laudo de um tributarista, nem sempre isso foi submetido à análise de um tributarista previamente, porque, gente, classificação de mercadoria, quem faz é a área técnica da empresa. Tá? Nem sempre nem sempre as empresas têm um comitê de governança tributária em que se levam as decisões estratégicas para debater e para analisar. E esses 13 casos aqui, como eles foram objetos de autuação, eles dão a entender de que foi uma tomada de decisão não estratégica, ou sem passar pela análise de um tributarista, pelo menos de um tributarista qualificado. Tá? Por quê? O que normalmente as empresas fazem quando elas vão classificar, tá? Classificar um determinado item. Aqui eu nem vou, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais no conceito. Elas olham lá, simplesmente, qual que é, pega o NCM e olha a implicação tributária daquela NCM. Então, toda NCM, ela traz como implicação tributária incidência do IPI, tá? A incidência do PIS e da COFINS, principalmente se é um item que está sendo importado. ICMS também com implicação na importação, se for um item importado. E também, se for um item importado, implicação no imposto de importação, tá? Então, todo item, tá? Todo item que esteja lá, né, dentro da nomenclatura comum do Mercosul, chamada NCM, ele tem ali a sua incidência tributária, que vai refletir nesses tributos que eu citei aqui. Então, PIS e COFINS, IPI, Imposto de Importação e ICMS, tá? Tanto para incidência interna, como para incidência na importação, ok? E aí, olha só, quais foram os itens aqui que estão nesse artigo do Jota? Primeiro, leite de rosas, tá? O primeiro case que traz aqui nessa notícia é o chamado leite de rosas. Leite de rosas, lá quando eu era pequena, eu lembro da minha avó, que ela passava, sempre tinha aquele frasquinho cor-de-rosa, e passava aquele leite de rosas, e a discussão é, o que é o leite de rosas? O leite de rosas é um desodorante ou é uma loção embelezadora? Tá? Se ele for considerado uma loção embelezadora, ele tem uma incidência tributária majorada. Se ele for considerado um desodorante, ele tem uma incidência tributária minorada, ok? Então, esse é o primeiro case. Segundo case é relacionado a bala de borracha e granada de gás lacrimogênio. Bala de borracha, granada de gás lacrimogênio é considerado arma ou é considerado um artefato pirotécnico? Se for considerado arma, incidência tributária super alta, né? Principalmente em relação ao IPI. Terceiro caso, barrinha de cereal. Barrinha de cereal é considerado produto de confeitaria ou é considerado floco de cereal, tá? Então, também, dependendo do item, tem uma classificação fiscal majorada, tá? E aí, principalmente aqui, a gente tem essa questão da discussão do IPI. Quarto case, incide PIS e COFINS na importação de girafas, né? Então, foram importadas girafas, animais, girafas, e incide PIS e COFINS nessa importação, né? Então, outra situação interessante.
Quinto case que traz aqui, sandália Crocs, né? Todo mundo acho que já comprou um Crocs na vida. É uma sandália ou é um sapato impermeável? Sapato impermeável tem uma tributação maior do que de sandália de borracha. Sexto case, ainda envolvendo calçados, né? Aqui no caso, sapatos plásticos. Também, qual que é a incidência tributária, qual a classificação, melhor classificação fiscal para sapatos plásticos? Sétimo case aqui, caixa de som amplificada, tá? É uma amplificação de som ou tem a ver com amplificação da energia? Então, também outro case aqui. Oitavo case que está aqui no artigo do Jota. Impressora, tá? Impressora. As impressoras que têm multifunções. Qual que é a melhor classificação fiscal delas? Impressora, copiadora ou scanner? Porque normalmente as impressoras hoje já têm as 3 funções. Então, qual que seria a melhor classificação fiscal? Nono case, plataformas de petróleo são embarcações? Então, nono case que traz aqui no artigo do Jota. Décimo case, sabão anti-acne, tá? Então, é o sabonete Asepsia. Esse sabonete, ele é um sabão anti-acne ou é um sabão de uso medicinal? Então, também, esse foi o 10º case aqui. 11º case, chapas e filmes para raio-x são filmes fotográficos? Então, qual que seria a melhor classificação? E aqui a situação é que se ele for chapa e filme para raio-x sensibilizados, a alíquota do IPI seria uma alíquota 0, tá? 12º case, coifa versus depurador de ar. São itens iguais, diferentes, só que se é coifa, tem uma incidência tributária, se for depurador de ar, tem uma outra incidência tributária minorada. E o 13º case, trazido aqui no artigo do Jota, se refere a tampas de garrafa térmica. Empresa que importa tampas de garrafa térmica pode classificar como parte de uma garrafa térmica, né? Ou seja, uma garrafa térmica incompleta. E aí também foi esse outro case que foi objeto aqui de uma autuação fiscal que foi parar lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, esses 13 cases aqui vem questionando tributos federais. Então, aqui, IPI, PIS e COFINS, basicamente, tá? Mas, em muitas situações, vamos pegar o exemplo da girafa, para a gente só entender aqui a complexidade bacana do tema e da importância da gente sempre olhar exatamente o que é o item aí que eu quero chegar com vocês, tá? No caso da girafa, por exemplo, que se discutiu se ela era um item sujeito à tributação do PIS e da COFINS, também poderia se questionar a mesma coisa em virtude do ICMS na importação. Incide ICMS na importação de girafas? Sim ou não, tá? Então, contextualizando isso, o que eu quero colocar aqui da importância de, primeiro, importância de conceitos, tá? Importância de você saber os conceitos e a importância de entender exatamente qual é aquele item que está sendo considerado para fins de classificação fiscal, tá? Então, quando a gente fala de NCM, a gente está colocando qual que vai ser, a gente está querendo classificar um determinado item dentro lá dos diversos os diversos bens sujeitos à NCM para saber qual que é a incidência tributária sobre aquele item, tá? E aí, gente, olha só, então, primeiro ponto, entender exatamente quais são as características técnicas do item, tá? Quais são as características técnicas? Por quê? Porque conceito vai importar para melhor classificação fiscal. Então, precisa, nem sempre um profissional da área tributária vai ter a condição de olhar um item, todas as suas definições técnicas e a sua classificação técnica para fins de enquadrá-lo na melhor NCM. Então, primeiro ponto,
esse deve ser um trabalho conjunto entre o profissional da área tributária e o profissional da área técnica, que está importando aquele item ou que está produzindo aquele item, tá? Então, tem que ser uma conversa conjunta. Precisa entender quais são os... Quando a gente está falando de produto, por exemplo, ali, a gente viu leite de rosas e desodorante. Existe uma outra discussão muito similar, que é sobre o conceito de perfume, né? Perfume, água de cheiro, são coisas diferentes, não podem ter a mesma classificação, porque a composição de um é diferente da composição química do outro. Outra discussão que se tem, não está aqui relacionada, mas são outras discussões que vêm em relação a conceito do item, composição. Chocolate para wafer, biscoito, né? A diferença entre chocolate e biscoito. Então, isso, tanto o Kit Kat, por exemplo, tem um case famoso, o sonho de valsa tem outro case famoso. Então, a composição do item vai definir a sua melhor classificação fiscal, tá? Muitas vezes, quando se faz um bom planejamento tributário, em que há uma análise prévia, e lembre-se, né, planejamento tributário, ele tem que ser feito anteriormente à operação, anteriormente ao que a gente chama, dentro de uma terminologia mais técnica, anteriormente à ocorrência do fato gerador, antes da operação acontecer, para que seja um planejamento tributário lícito, tá? Não, a gente não pode querer pegar, por exemplo, um perfume, e ele tem toda a composição química de um perfume, e classificar ele numa NCM de uma água de cheiro, só porque tem uma menor incidência tributária. Isso não é planejamento tributário. Um planejamento tributário bem feito, ele é um planejamento que vai lá no negócio do cliente. Por isso que quando a gente fala de planejamento tributário, nós falamos muito de propósito negocial, tá? Tudo que se coloca, todas as estratégias tributárias precisam estar muito bem alinhadas com a estratégia e com a realidade do negócio do cliente. Então, não adianta eu falar para o cliente querer levar um baita de um planejamento tributário, um cliente que já vem industrializando perfume há anos, pegar aquele mesmo perfume que ele vem industrializando e falar, olha, se você classificar como água de cheiro, você vai deixar de recolher um IPI na alíquota de 42% e vai passar a recolher um IPI na alíquota de 12%. E olha, você vai ter um ganho aí só aí de 30%. E vender isso para o cliente como se fosse um planejamento tributário. Isso não é planejamento tributário, isso é sonegação, você vai estar fraudando a lei, tá? Sendo que já vem ocorrendo toda a operação dele é para venda de um perfume e não para venda de uma água de cheiro. Outra coisa é o cliente introduzir na sua linha de produção, tá? Na sua linha de produção, além do perfume, uma nova linha, que seria uma linha mais econômica. A gente sabe que a composição química do perfume, ela é totalmente diferente da composição química de uma água de cheiro, até a fixação na pele, né, o que diferencia o perfume da água de cheiro é o tempo da fixação do perfume na pele, né, então aquilo depende de uma composição química. Então, seria fazer realmente um planejamento tributário, você estruturar, né, o cliente estruturar com o auxílio do profissional da área tributária, uma nova linha de produção em que ele vai colocar na sua esteira de produtos uma água de cheiro. E aí sim ele pode direcionar aquela venda, né, por uma estratégia comercial totalmente diferenciada, que atingir outros mercados que vão ser mais baratos, e aí colocar isso numa outra linha dentro da estratégia dele. E aí começar a produzir, classificar daí corretamente para uma menor incidência tributária, tá? O que o sonho de valsa fez, por exemplo, né? O sonho de valsa, ele mudou as características do seu produto para que fosse enquadrado numa NCM mais vantajosa do ponto de vista tributário. Mas ele mudou, né? Houve uma mudança da composição do produto. Okay? Uma mudança da composição do produto, para não mais ser visto como um bombom de chocolate e passado a ser visto como um biscoito, né? Daí, como biscoito,
ele passasse a ter aí um biscoito wafer recheado com uma incidência tributária menor, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que sempre que a gente for falar de produtos, tá? Nós temos que, para fins de planejamento tributário, e para que efetivamente isso leve um ganho tributário, e todos esses que a gente está tratando aqui foram ganhos milionários mesmo, porque você reduzir, você enquadrar numa NCM mais vantajosa, claro que para quem produz, para quem importa em larga escala, vai refletir numa economia tributária significativa. Só que não apenas olhar a economia, mas olhar a realidade para que aquela economia seja perene e sustentável, não gere um auto de infração, não gere uma autuação fiscal, precisa ser uma conversa e uma estratégia conjunta entre o profissional estratégico da área tributária com o profissional técnico relacionado àquele item, aquele produto, aquele item que está sendo analisado para fins do melhor enquadramento tributário, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, quando a gente vai falar de planejamento tributário e da incidência dos tributos, é a gente entender a repercussão dentro da cadeia econômica. Por quê? Vamos pegar o exemplo ali da girafa, tá? Então, ali se discutiu se haveria incidência do PIS e COFINS da importação sobre aqueles animais. Do ponto de vista do contribuinte, aqueles animais, eles não poderiam ser considerados como animais submetidos à tributação do PIS e da COFINS de importação, porque eles não eram considerados como mercadoria, tá? Então, estavam sendo importados animais vivos. Esses animais seriam utilizados lá no ativo imobilizado do cliente, porque, sei lá, eu não lembro, acho que aqui é para zoológico, por exemplo. Então, não ia ser comercializado, tá? E aí entra a importância da definição, você entender a diferença dos conceitos. Existe uma diferença entre o que é produto e o que é mercadoria. Ambos são bens, tá? Tanto produto como mercadoria são bens. A diferença é que a mercadoria, ela tem, como o nome traz, ela tem o objetivo de mercância, tá? Ou de comercialização, de mercantilização posterior. Então, a mercadoria, ela é objeto de comercialização e de mercância posterior, tá? Ao passo que o produto, tá? O produto, ele não necessariamente, tá? Ele vai ser objeto de uma mercância, de uma mercantilização posterior, tá? Vamos pensar, o conceito mais amplo é o conceito de produto. Então, o produto, ele vem pode compor o ativo imobilizado, tá? Ele pode ser só um bem ali do contribuinte, não ter esse objetivo aí de venda posterior, de mercância posterior. Então, assim, bens de uso e consumo, são produtos? São mercadorias? Não, porque eles não têm o objetivo posterior da comercialização, da mercantilização, tá? Então, o conceito de mercadoria, ele é mais restrito, ok? E aí a importância de conhecermos fundamentos do direito tributário quando nós atuamos como tributaristas. Quais fundamentos, Letícia? Fundamentos básicos, como regra matriz de incidência tributária. Porque na regra matriz de incidência tributária, a gente vai entender para cada tributo qual que é o critério material. Então, sobre o que aquele tributo vai incidir. O critério material lá, composto, vamos por lá os doutrinadores do direito tributário, critério material é composto por um objeto mais uma ação, Então, por um verbo mais um complemento, Então, aqui no caso do ICMS, por exemplo, promover a circulação de mercadorias, tá? Então, ou circular mercadorias, para que haja incidência do ICMS, tem que haver a circulação de mercadorias. No caso da girafa, vamos pensar ali. No caso da girafa, incide ICMS? Entendo que não, porque se naquele objetivo ali a girafa não estava vindo como uma mercadoria, ela não é o objetivo do importador, não era comercializar posteriormente aquela girafa, mas sim pegar a girafa para integralizar o seu ativo,
né, como um bem do seu ativo, e aquele bem ser objeto que lá no zoológico, para visitação, enfim. Então, aquela girafa, ela não entra dentro do conceito de mercadoria, ok? E aí, o que aconteceu ali? Qual que é o critério material do PIS e da COFINS importação? Então, o PIS e da COFINS importação é a importação de produtos, tá? Então, a diferença ali que vai ser a importação de produtos e não necessariamente a receita bruta, como é o critério, né? Você ter, oferir receita, né? Como é o critério do PIS e COFINS normal, né? Do PIS e COFINS normal. Mas no caso do PIS e da COFINS importação, o critério material é outro, que é importar bens, importar produtos. E ali entrou justamente nesse conceito para falar, girafa, a girafa está vendo o verbo? Sim. Importação? Sim. Está se importando? Sim. Está se importando bens? Sim, porque a girafa é um bem, né? Então, por conta disso, concluiu-se que haveria incidência do PIS e da COFINS na importação. Então, gente, segunda situação aqui que eu quero trazer para vocês seria a importância de se entender conceitos de direito tributário, tá? Para que a gente possa realmente fazer planejamento tributário para os nossos clientes, ok? E aí, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês como um ponto bem importante é que isso tem que entrar na estratégia. Não, aqui, todos esses casos, qual que foi a atuação do tributarista aqui? Foi uma atuação contenciosa, certo? Então, todos os tributaristas que agiram ali perante o CARF, perante o Poder Judiciário, eles agiram já numa forma contenciosa, dentro de um processo. Por quê? Porque o fisco porque, enfim, a operação já tinha sido consolidada numa determinada classificação, menos onerosa para o contribuinte. O fisco veio, fiscalizou, autuou, nesses diferentes 13 casos aqui. E aí, uma vez autuado, o que o contribuinte tem que fazer? Promover a defesa. E, normalmente, o contribuinte só lembra de chamar o tributarista nesse momento, que é no momento contencioso, já é para remediar um problema, tá? E aí sim, o tributarista faz o que ele pode, né, para remediar o problema, mas nem sempre ele vai conseguir defender o cliente da melhor forma, porque vamos pensar ali, se a gente está discutindo, teve vários casos que ganharam aqui, como o caso do Crocs, por exemplo, né, o contribuinte, ele já tinha classificado o Crocs como sandália, mas o fiscal quis reclassificar para falar que era um sapato, um calçado impermeabilizante. Deixa eu ver exatamente o termo aqui que ele colocou. Sapato impermeável, não impermeabilizante, impermeável. E aí isso gerou uma discussão, tudo, mas enfim, nesse ponto, o trabalho do tributarista foi já agir de forma para remediar um problema. Ganhou, beleza, ótimo, foi bom para o contribuinte, ótimo para o tributarista que ganhou, também foi remunerado. Mas, gente, existe um trabalho muito essencial do tributarista, que eu diria que é até mais importante, porque isso vai conduzir ao crescimento sustentável do negócio, que é o trabalho preliminar, que não é só chamar o tributarista para fazer uma defesa administrativa, para remediar um problema que já existiu. E quando o problema vai para a seara do Poder Judiciário ainda, não basta você chamar um tributarista, você tem que chamar um advogado tributarista ainda, porque para fazer defesa no âmbito do Poder Judiciário, precisa ser um advogado com especialidade na área tributária. Então, o que há de mais importante aqui? A atuação prévia, a atuação consultiva, planejamento tributário que funciona, e aí a gente vem para o tema da nossa live, é o planejamento tributário, como ele tem que ser, preventivo. E esse preventivo vai o quê? Na operação, na estratégia do cliente. O profissional está ali entendendo do negócio, eu sempre falo para vocês como é importante para o profissional entender do negócio do cliente. Tá? Ir lá buscar, tá do lado do cliente, passando. Aqui a gente está falando de muitas situações que envolvem operações mais complexas, de indústria, de importação. Então, ir lá olhar junto com o profissional técnico para ver a composição daquele item, para identificar conceitos, para olhar lá dentro
da regra matriz de incidência tributária, qual que vai ser a classificação real, tá? E trabalhar de forma estratégica para ajudar o cliente a trazer outras operações para a sua atividade, tá? Eu quero usufruir de um item que ele vá ser classificado como sandália de borracha, porque não apenas para ter uma carga tributária menor, mas para que o item de fato seja uma sandália de borracha. Então, se hoje eu produzo calçados impermeáveis, eu posso abrir uma nova linha de produção para produzir sandálias de borracha, em que eu vou ter também, além do ganho de um novo mercado, uma economia tributária, que vai fazer com que eu possa ofertar para o mercado uma linha mais econômica, tá? Quem que fez? A gente estava falando de chocolate, né? Muitas indústrias fizeram essa, não só da parte, eu vou falar de duas linhas aqui que a gente está falando, que é a parte alimentícia, né, dos chocolates, então eu falei ali da questão do Kit Kat, da questão do sonho de valsa, mas nós temos também outras indústrias, como a Cacau Show, por exemplo, né? A Cacau Show tem um case em que ele segmentou seu público de acordo com o poder aquisitivo. Então, se eu vou para um público classe A mais, eu posso colocar dentro da minha composição itens que são mais caros e que eventualmente vão ser os chocolates submetidos a uma tributação mais cara. E se eu vou trazer uma outra linha de produção mais econômica, aí eu também vou colocar composições químicas mais econômicas que também vão refletir numa classificação tributária mais econômica. Então, isso faz parte de um alinhamento estratégico, em que o tributarista tem que fazer parte desse alinhamento estratégico, não só a pessoa da produção, a pessoa do marketing, né, mas também o tributarista. E as empresas que introduzem governança tributária com compliance tributário sabem o que eu estou falando, porque todo planejamento preventivo, consultivo, estratégico, que se consolida numa governança tributária, vai ter na mesa estratégica ali diversos profissionais de diversos departamentos da empresa, junto com o profissional tributarista, para fazer o quê? Estratégias, novas estratégias de crescimento sustentável daquela empresa, tá? Então, esse é um outro ponto que eu quero trazer como lição a partir dessa notícia. Olhar para a consultoria preventiva. Dentro da consultoria preventiva, uma governança com planejamento tributário efetivo, que vai minimizar os riscos da empresa de ter o quê? Sofrer o quê? Um auto de infração. Uma fiscalização que vai levar para um auto de infração. Que, de repente, esse auto de infração foi por quê? Porque não houve toda essa construção estratégica preliminar. Houve simplesmente, chegou lá pro profissional da área de Comex, que nem sempre tem um conhecimento tributário aprofundado, e vou olhar esse produto aqui, vou classificar nessa NCM que é mais em conta. E classifica numa NCM que é mais barata, vamos dizer assim, gera depois toda uma dor de cabeça para a empresa importadora, tá? Ou justamente a indústria que também não preza por essa análise preliminar e classifica sem ter todo o devido cuidado. E isso depois pode gerar uma fiscalização. E as fiscalizações, então aqui, os casos de planejamento tributário milionários, muitas vezes geraram autuações milionárias, que nem sempre conseguiram ser derrubadas, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, tá? Então, isso que eu quero trazer para vocês, essa importância. Tem dúvida na classificação fiscal? Se tem dúvida, o que é melhor? Correr o risco de uma classificação incorreta ou submeter previamente a Receita Federal com uma solicitação de consulta? Lembrando que se é solicitação de consulta, ela é preliminar. Para não trazer risco para a empresa, ela tem que ser feita antes, efetivamente, ou ali no início da operação, para não gerar um passivo, caso venha uma solução de consulta que venha dar uma opinião contrária do contribuinte.
Então, fazer um pedido de consulta de qual é a melhor classificação fiscal também é uma possibilidade, caso se haja de uma forma estratégica consultiva preliminar, tá? Então, são esses os pontos que eu quis trazer hoje como uma forma de alerta mesmo, sendo de oportunidades para que os tributaristas não fiquem só focados na parte contenciosa, porque eu sei que muitos tributaristas, principalmente os advogados tributaristas, eles acabam se concentrando só na parte contenciosa. Mas existe um mar de oportunidades no preventivo, no consultivo, que está aberto não apenas aos advogados, como a outros tributaristas, outros profissionais que queiram ser tributaristas para auxiliar as empresas, e eu digo que auxilia ainda mais, porque você auxilia na estratégia, na construção da estratégia de forma preventiva, consultiva e estratégica, tá? Então, esses são os pontos. Quem aí já tinha se alertado a esse fato, né, da importância de se agir preventivamente, não apenas ali no contencioso? Quem já sabia que existia um bom campo de atuação para profissionais não advogados na área tributária? Vocês já sabiam disso? Ou é uma novidade para vocês? São desconstruções importantes, com uma série de oportunidades a serem exploradas, ok? Ó, o Armando está trazendo uma questão importante aqui de compliance. Então, nem sempre quando a gente vai fazer o compliance para o cliente, a gente vai perceber que ele está tendo uma oportunidade de redução da carga. Às vezes o compliance mostra justamente o contrário. Às vezes um cliente está ali operando numa NCM de desodorante, sendo que o produto que ele está industrializando, comerciando, importando, não é desodorante. É sim uma loção embelezadora, vou pegar o caso ali do leite de rosas. E aí você tem que o quê? Fazendo o compliance, agindo preventivamente, você também, como tributarista, tem o dever de alertar o cliente de que ele está utilizando a classificação incorreta e que isso pode gerar um auto de infração para ele. E lembrando, o auto de infração, gente, olha, qualquer economia não compensa um auto de infração. O auto de infração, além de cobrar pela multa de mora, pelos juros de mora, pela Selic, cobra as multas pela infração, as multas punitivas, que podem chegar a 150%, muitas vezes a 225%. Então, não compensa, tá? Não compensa você agir em desconformidade. Então, o Armando trouxe também, foi um caso de não conformidade. Muito bem, Armando, você checou algo dentro do compliance tributário. Compliance, ele vai checar não apenas situações em que a não conformidade está levando ao aumento da carga tributária, como também situações em que a não conformidade exige uma tomada de ação rápida do cliente, porque ele está com uma carga tributária reduzida, mas de forma equivocada, né? E trazendo um risco de um auto de infração. Isso também não é interessante. Olha lá, o caso aqui era de classificação de reator, que é diferente de uma resistência. Muito bom. A Ingrid estava falando que não sabia, né? Essa questão da prevenção, já não sabia que era o tributarista que fazia. Sim, no campo tributário, tributarista, Ingrid. Sim, sim. Ó, o Armando trouxe uma situação. Às vezes o próprio fornecedor já vem com uma classificação errada. E aí, quem está comprando, o comprador, ele arca com uma responsabilidade ali, muitas vezes solidária ou, no mínimo, subsidiária no pagamento do tributo, tá? Então, isso que o Armando está trazendo é importante. A gente até teve um caso interessante que a gente discutiu na mentoria da semana passada, de um cliente, de um fornecedor, de um cliente de um dos meus mentorados, que também, ele estava vendendo um item como se fosse um insumo, tá? Então, ele, assim, estava vendendo como se fosse um insumo, estava com uma classificação fiscal de insumo, de uma parte do produto final, tá? Insumo, parte do produto final, algo que vai usar ali na industrialização. Mas, na verdade, o item que estava sendo comercializado estava sendo o próprio item final, o item acabado. Então, como insumo, ele tem uma classificação fiscal menor, mas, na verdade, o que estava ali na nota fiscal não refletia a realidade da operação. Então, aquilo ali é planejamento tributário? Não, é sonegação, é fraude, né? Então, está se simulando algo que não corresponde à realidade. Então, aquilo ali é objeto de até crime, tá? Crime. E aí, o comprador que está comprando com uma nota errada,
ele também tem uma responsabilidade nessa compra equivocada, porque ele sabe que ele está comprando o produto final, mas na nota está vendo como se fosse uma parte do produto final, como se fosse um insumo. E isso também é, ou uma matéria-prima. Isso também é errado. Então, muito bom, Armando, muito bom essa tua constatação. Deixa eu ver aqui, Fernando. Nos produtos de uma sapataria já em funcionamento, posso introduzir produtos com alíquotas menores? Fernando, olha só, tudo que eu for falar de planejamento tributário, o que é essencial? Se é para reduzir, tem que corresponder à realidade da operação. Você não pode simular uma operação ou fraudar algo ali. Você não pode colocar uma NCM menor só porque ela é menor, só porque ela traz menor, eu digo, com uma incidência tributária mais vantajosa para o contribuinte, unicamente porque é mais vantajoso, só que não corresponde à realidade do item que está sendo comercializado. Você pode introduzir novas linhas de produtos, novos itens para comercializar? Pode, sem problema nenhum, tá? Desde que a NCM ela tem que refletir a realidade. Letícia, só que muitas vezes existem dúvidas sobre a NCM. Nas dúvidas, a Receita Federal, ela tem lá uma possibilidade de você formular uma consulta para saber qual que é a melhor classificação fiscal, tá? Ah, Letícia, mas se a Receita Federal tem entendimento contrário ao meu, tudo bem, se você tem fundamento, então aí tudo vai ser como você vai formular essa consulta, tem que ser muito bem detalhada, com fundamento ali, por que você entende que é uma classificação X, que é uma classificação mais vantajosa, e se a Receita Federal eventualmente vier com um outro entendimento, você tem tanto uma possibilidade um pouco mais reduzida de começar uma discussão administrativa, mas aí você também tem a possibilidade de se socorrer de um advogado tributarista para que faça a defesa judicial, tá? Então, existem diversos caminhos a ser tomados. Ó, o Walter está perguntando, é um objetivo focar no planejamento tributário, mas considerar algo mais para frente? Walter, olha só, eu não sei se você já está inscrito no Despertar da Matrix, mas na semana que vem, exatamente daqui 7 dias, na segunda-feira, eu vou começar um evento, vai ser um evento de 4 aulas gratuitas, em que eu vou mostrar para vocês o melhor caminho para vocês se introduzirem na área tributária, mesmo que vocês não sejam advogados, tá? Então, eu ressalto isso. Ser tributarista não é algo só para advogados, tá? Os advogados, eles têm algumas prerrogativas a mais, como né? Quais são essas prerrogativas? Atuar perante o Poder Judiciário ou dar pareceres jurídicos. Basicamente, são essas as duas prerrogativas adicionais dos advogados tributaristas. Mas, fora isso, você na área tributária, você tem um grande campo de atuação. E eu vou mostrar para vocês no evento qual que é esse amplo campo de atuação, muitas oportunidades para explorar, e qual que é a melhor estratégia para começar uma oferta. A gente vai falar de uma esteira de produtos, que na verdade são serviços nossos, mas uma esteira de serviços, desde o que faz mais sentido até como você ir galgando para o mesmo cliente mais oportunidades na área tributária, tá bom? O Oswaldo está falando que ensinar o empresário, tudo que a gente for falar, tudo que a gente sempre que a gente vai prestar um serviço, eu vou falar isso para vocês também, existem níveis de consciência, tá? Isso para tudo. Vocês que estão aqui e, por exemplo, não sabiam que para ser tributarista não precisava ser advogado, vocês estavam com um nível de consciência diferente de quem já é meu aluno, por exemplo, e que já sabe que a área tributária é uma área ampla. São níveis de consciência diferentes. O seu cliente também tem níveis de consciência diferentes, tá? O seu cliente, ele também não sabe muitas coisas. E o nosso papel como tributarista é ampliar a consciência dele. Eu, como mentora de vocês, eu tenho o papel de ampliar a consciência de vocês para falar que existe um amplo rol de oportunidades na área tributária. Vocês que já são tributaristas, vocês têm um objetivo aí, uma missão de ampliar a consciência dos clientes de vocês. Vocês vão ampliar também a consciência, vão mostrar para eles coisas que eles não sabem ainda, como é essa situação do planejamento, do compliance, da governança, ok? Mesma coisa eu respondo para a Giane. A Giane está falando, como que a gente oferta um serviço tributário preventivo de valor agregado? Ampliando a consciência do empresário. Como que amplia? Você educa. Primeiro você ensina. Assim como eu ensino para vocês, vocês também precisam fazer um papel de educação do potencial cliente de vocês. Como que vocês educam? Seja ali numa reunião, num contato 1 a 1, seja na produção de conteúdo,
né? Quando as pessoas já querem firmar a sua autoridade na produção de conteúdo, tudo que vocês levam de subsídio para o empresário, vocês estão ampliando a consciência deles também, tá bom? Beleza, Walter, se inscreve no Despertar da Matrix, tá? É só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, tributariçadofuturo.com.br/o Despertar da Matrix, e aí você vai cair lá direto no evento, ok? Pessoal, ó, muito bom falar hoje com vocês. Lembrando, faltam 7 dias para o nosso evento, falta pouco tempo, mas eu sei que vocês, quem já está mais tempo me acompanhando aqui, já vai chegar muito mais aquecido para o evento, já vai chegar entendendo muitas coisas que outras pessoas vão chegar lá meio cair de paraquedas e entender, tá? Então vai ser muito bom, vai fazer muita coisa, vai fazer sentido para vocês, principalmente que já está me acompanhando aí nas últimas semanas, e vai abrir muito a mente de vocês, por isso que é um despertar mesmo, tá? Lembrando que eu trago a analogia do filme da Matrix, né? Se vocês não viram esse filme, vão para o despertar depois de vocês terem visto o filme, porque o filme mostra justamente uma realidade que, na verdade, não é uma realidade, mas todo mundo acha que é uma realidade, e o que é essa realidade que cega, o que é a Matrix, e o que é o fora da Matrix, o fora dessa realidade ilusória, né? E é justamente essa provocação que eu quero trazer para vocês. O que é a Matrix, o sistema que traz conceitos errados como esse, de que para ser tributarista precisa ser advogado, é um deles, e o que é o despertar da Matrix, você realmente entender que para ser tributarista, você não precisa ser de fato, ou necessariamente advogado. Que existe um amplo mar de oportunidades para se explorar fora do contencioso judicial, mais especificamente, tá? E é isso que eu vou trazer para vocês. Pessoal, beijo no coração, excelente semana, temos encontro todos os dias dessa semana, e para quem está na comunidade, 2 recados, um que eu vou entrar lá agora, 2 que para quem não entrou na comunidade e quer entrar, já está namorando a comunidade, já está na área tributária, quer realmente se relacionar com outros tributaristas, quer ter essa amplificação, né, da tua consciência, se manter atualizado, receber conteúdos bem mais assim focados, bem mais direcionados, e quer participar da nossa websérie. Essa semana vamos ter uma websérie de 3 dias, 3 aulas, quarta, quinta e sexta, para falar de reforma tributária e a tese do século, tá? Então, quarta, quinta e sexta, vamos destrinchando para vocês reforma tributária, tese do século, todas as oportunidades, dúvidas, pontos controvertidos, operacionalização, busca de clientes, enfim. Mas você precisa estar dentro da comunidade para poder fazer parte dessa websérie, tá? Então, para quem quer fazer parte da websérie, só também acessar aqui o link que está na descrição do vídeo ou que está na bio do Instagram do IBPT Educação, e aí se cadastra. A gente colocou uma oferta especial para quem for ingressar essa semana na comunidade. Lembrando que na comunidade você ingressa por menos de R$100 no mês, né? Então você assim, tem um baita, muito conteúdo já focado na área tributária para quem é tributarista e quer aproveitar essas oportunidades, tá bom, gente? Então, fica aí alguns recadinhos e algumas dicas para vocês para essa semana, mas vocês vão me ver muito ainda aqui, principalmente no YouTube, fazer esse aquecimento também da nossa jornada do Despertar. Letícia, entre a comunidade Despertar, o que eu escolho? O que eu falo para vocês, tá? Quem já é tributarista, tranquilo, vocês já ingressam na comunidade e ótimo, vocês vão ter, assim, muita coisa para explorar lá. Agora, quem quer ter uma formação do zero para ser tributarista, precisa participar do Despertar, tá? Participa do Despertar. E depois você vai ter a chance de ingressar na comunidade, ou se você quer ingressar na comunidade agora e participar do Despertar, não tem problema nenhum, tá? São coisas diferentes, complementares. Todo mundo que está entrando na área tributária e vai se capacitar, vai se formar como tributarista, eu sempre recomendo que entre na comunidade, tá? Quem não quer se formar, já é formado, já manja, só quer ampliar aí sua gama de serviços, não quer ter um certificado, um diploma, não precisa participar do Despertar, mas entra na comunidade, tá bom? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, seja no Instagram Tributarista do Futuro, seja no perfil do IBPT Educação, sempre tem alguém também acompanhando vocês, tá?
Fechando aqui, vou para a comunidade, vou deixar o artigo do Jota lá no Telegram também, tá? Tchau, tchau, beijo, fui.